Boa tarde. Vim nesta tarde aqui, eu estava meditando aqui em João 6. Deus falou ao meu coração, colocou essa palavra no meu coração, quero compartilhar com vocês. João 6, versículo 1. A multiplicação dos pães. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai, versículo 10, assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, o homem em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Aleluia. Sabendo, pois, Jesus que devia arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. O que me chamou a atenção nessa passagem, louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente que aqui no versículo 9, aqui vai dizer: André, o discípulo de Jesus Cristo, levou um homem que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Só que aquela quantidade de pão e de peixinho não iria dar para 5.000 pessoas. Mas o que eu entendo é que devemos apresentar a Jesus o pouco que nós temos. Qual é o pouco que você tem em casa? Qual é a sua necessidade? E esse moço levou até Jesus as suas necessidades, que está escrito aqui no versículo 11. Não, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 11, Jesus recebe os pães e os peixinhos e apresenta a Deus. Aqui no versículo 11 vai dizer: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelo que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ou seja, os peixes e os pão deu para 5.000 pessoas, era só 2 e alguns peixinhos. Então, Jesus elevou ao céu, apresentou a Deus, e Deus multiplicou aquele alimento. O que eu quero deixar para a nossa vida
é que aquilo que a gente tem de pouco, nós venhamos crer que Deus pode multiplicar. Você usar a sua fé, pegar aquele pouco, apresentar ao Senhor, que Ele vai multiplicar na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. E também, eu lembrei da passagem em 2 Reis 4, que o título diz: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Aquela viúva, ela apresentou ao servo de Deus o pouco que ela tinha. Ele perguntou o que ela tem em casa. Aí ela apresentou a vasilha, né? Ela tinha só apenas um pouco de azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela apresentou o que ela tinha ao servo de Deus. E o servo de Deus orientou o que ela poderia fazer. E ela obedeceu, ela creu. E o seu azeite foi multiplicado. Ainda sobrou para ela viver daquilo que sobrou. E aqui é a mesma coisa. Deus mandou eles recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. Eles recolheram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então eu profetizo que vai sobrar alimento. Louvado seja o nome do Senhor. E que também você venha buscar a unção, a virtude do Espírito Santo. Que nunca te falte a virtude, que nunca te falte azeite. Em nome de Jesus. Amém.